Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Para variar, né? O Vasco não para, né? Tá sempre fervendo. Ontem saiu no Globo, no jornal o Globo, uma matéria, e também no ge.com sobre venda da SAF. Vamos bater um papo sobre isso, olha, mas é cada absurdo que jornalista especializado coloca nas suas colunas, e aí vai um monte de YouTube embarcando, fazendo vídeo, pô, olha, fica até complicado a gente falar, né, mas a gente vai fazer uma análise sobre isso, mas é muita maluquice. Qual a intenção disso, né? Qual a intenção do Grupo Globo estar lançando esse tipo de notícia nas vésperas de um jogo tão importante do Vasco contra o Cuiabá, um jogo que vai selar o destino do Vasco em 2024. Vamos bater um papo sobre isso. Vamos falar também sobre o próprio GE, colocou uma matéria em matemática, né, chamado espião estatístico deles lá, e fez umas contas sobre as possibilidades do Vasco nos 3 objetivos que restam, né? O pré-Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento, que não é objetivo. O objetivo é escapar do rebaixamento. Então, quais são as chances do Vasco para cada situação? Vamos analisar isso também, bater um papo também, mas está no segundo bloco, né? Agora, nesse primeiro, eu tenho que dar alguns recados para vocês. O primeiro recado, falar logo na entrada, que eu estou falando só no final do vídeo, e aí eu estou esquecendo, eu esqueço muito. Então, vou dar logo o recado agora, que é o comercial.gigantevascaíno@gmail.com, é o nosso e-mail comercial. Se você é vascaíno e tem algum comércio, algum site, você queira aumentar o seu faturamento, quer ter mais visibilidade, procura a gente aí, nós criamos cotas de patrocínio aqui no canal e um valor bem acessível, você pode anunciar a sua marca aqui com a gente. Manda um e-mail para o comercial.gigantevascaíno@gmail.com que a gente conversa. Dito isso, a novidade hoje aqui do canal, que é o lançamento aqui do canal, é o grupo de membros, cara. Fizemos um grupo de membros. Agora você pode se associar ao canal, né? Pagando valores pequenos. São 3 níveis de grupo de membro, né? É administrado pelo próprio YouTube. E cada nível de membro aqui você vai adquirindo mais benefícios, né? Tem o basicão, que é mais para ajudar mesmo o canal, né? Já tem um nível médio, que aí você já tem alguns benefícios bem legaisinhos, bem bacana. E o top, que você vai participar de live com a gente, tudo. Enfim, escolhe lá o seu nível, clica aí, ó, tem um botão aqui embaixo assim, ó, membro, seja membro. Você clica ali num botão que seja membro, aí você vai ver os 3 níveis, você escolhe qual que mais te interessa, qual que mais é adequado às suas necessidades, aos seus interesses, né? Ou se você quer só ajudar o canal, então entra no nível básicozinho, então já vai ajudar pra caramba a gente, porque a gente precisa, né, adquirir equipamentos ainda, estamos correndo atrás para melhorar. Eu preciso fazer um cenário, esse cenário que a gente usa aqui é um cenário virtual, às vezes dá umas falhas, o boné some, a orelha some. A gente quer fazer uma coisa legal, quer fazer uma obrazinha aqui no espaço que a gente tem para gravar vídeo. Enfim, a gente precisa fazer melhoras para cada vez trazer mais qualidade, né, para quem está assistindo, né? Então, o objetivo é esse. Então, seja membro aí do canal, você vai se tornar um apoiador, tem algumas vantagens. A gente vai fazer alguns sorteios mensais, depois que tiver um certo número de membros, a gente vai fazer um sorteio mensal dentro dos grupos, só para membros, né? Então, quem sabe a gente não sorteia uma camisa só para os membros, aí a chance vai ser maior de você ganhar, né? Porque é um número menor de pessoas do que foi aquele sorteio em aberto. Mas, enfim, por enquanto, pedir a sua participação no grupo de membros. Seja membro, clica aí, ó, seja membro do canal. Todo mês você paga um valorzinho lá e vai ajudar a gente demais aqui no canal Gigante Vascaíno. Dado esse recado, pedir para que você não esqueça de dar o seu like. O like ele é muito importante nesse vídeo, né? Pedir também para que você, se não for inscrito, se inscreva no canal. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Outra coisa legal é que se você puder pegar o link desse vídeo e compartilhar lá nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, aí vai ajudar demais a gente. Vamos falar agora dessa história da SAF, das notícias que saíram ontem da mídia. Ai, meu Deus, é muito problema, Vasco. Vamos lá, vamos falar. Ontem saíram 2 notícias aqui no Rio de Janeiro, né? Uma pelo jornal o Globo e outra pelo site ge.com, né? Na página do Vasco, do GE. Eu vou analisar a primeira, que eu acho que é assim, a mais absurda das absurdas, né? Assim, uma coisa assim, muito maluca, né? E o pior é que teve YouTube até gente que eu admiro, que eu acho que é legal o trabalho, gosto do cara, embarcou nessa. Ontem eu cheguei a ver, eu
falei, não vou fazer outro vídeo, ia fazer outro vídeo à noite só para falar. Falei, não, vou me segurar mais um pouco, vou dar uma olhada nisso e vou estudar mais, porque eu tomei um susto tão grande que bateu a notícia, né, dada, bateu com todo o conhecimento que eu tenho da SAF do Vasco. Que eu venho estudando a SAF do Vasco há algum tempo, desde o imbróglio, né, que a gente vem estudando essa confusão, desde o problema da C7. Aliás, esse ano todo a gente vem estudando a C7 Partners. Eu fiz vários vídeos aqui sobre a SAF do Vasco, sobre os contratos e tal, em cima de notícias que vazam. Não tive acesso a ler contrato nenhum, não li nada, né? Eu só me baseei em cima das notícias que estão. Eu pergunto para um amigo aqui que tem conhecimento na área, um que é advogado, um que é advogado de propriedade, outro que é advogado na área comercial, outro que é advogado na área empresarial, tributarista. Tem alguns amigos ligados à advocacia. Quando eu não tenho, o amigo advogado indica outro, então é amigo, e a gente bate papo, conversa, e os caras foram me ensinando algumas. Eu aprendi muitas coisas. Ele vai aprendendo, vai entendendo. E aí essa notícia que saiu ontem no Globo, do jornalista Diogo Porto, acho que esqueci o nome, né? Diogo alguma coisa. Ele tem uma coluna no jornal Globo e ele colocou a notícia a notícia que ele colocou é a seguinte: o Vasco aguarda o aporte da ACAP, aquele aporte que a C7 Partners ia fazer em setembro e tal, e não fez porque o contrato está suspenso, foi suspenso em maio, né? Maio o Pedrinho ganha liminar, o contrato é suspenso e tal. E aí entra na justiça, tem a arbitragem, essa é aquela história toda que a gente já conversou aqui, não vamos ficar repetindo, fazendo esse retrocesso aí de notícias, né? Para contextualizar, não há necessidade, eu acho que o Vascaíno sabe disso, que existia um contrato com a SAF, que o contrato está suspenso através de uma liminar que o Pedrinho colocou. O contrato de acionistas foi suspenso, né? E as obrigações todas e tal. E aí a C7 Partners não fez o aporte em setembro, porque o contrato estava suspenso, porque ela também não tinha grana. Mas enfim, mas não podia fazer, porque o contrato estava suspenso. Mas aí a notícia do repórter do Globo, Diogo, é que o Vasco vai ter até o dia 30 de outubro para poder receber o aporte da ACAP, o tal do aporte. E se a ACAP não fizer esse aporte, o Vasco, com um bônus de subscrição no valor de R$1.000, retomaria as ações da ACAP e aí se tornaria novamente o proprietário total da SAF, da Vasco da Gama SAF, que é uma empresa. São duas coisas diferentes, né? São dois CNPJ diferentes, a Vasco da Gama SAF e o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Clube de Vasco da Gama era um só, e aí você tirou o futebol de dentro do CRVG e transformou esse futebol do CRVG do associativo, Clube de Regatas Vasco da Gama, e criou um novo CPF para o futebol chamado Vasco da Gama SAF. Abriu uma empresa para o futebol. Ok? Beleza? Isso todo mundo já sabe e tal. O que acontece? E a notícia do Diogo é porque agora, dia 24, amanhã acaba a suspensão temporária da ação na justiça. Veja bem que ela não acaba com a suspensão do contrato. O contrato foi suspenso pela liminar que o Pedrinho, quando eu falo Pedrinho é o CRVG, né? Emitiu em maio, que deu o controle acionário para o CRVG. Então, para a gente poder entender isso, a liminar, ela deu o controle acionário para o CRVG. Bacana, pá. E aí, a liminar, ela gerou, né, um processo na justiça e também gerou uma arbitragem que era prevista no contrato dos acionistas. Esse contrato de acionistas, mais o contrato das obrigações, o contrato financeiro, todos eles foram suspensos com a liminar. Acontece que quando o contrato estava andando, quando a ação na justiça estava andando, a ACAP apareceu e disse: olha, eu sou a controladora da C7 Partners. A C7 Partners quebrou, não existe mais C7 Partners, eu sou a controladora. Para esse negócio da justiça aí, vamos bater um papo nós dois? Vamos parar isso aí? A gente para essa discussão na justiça, que eu tenho interesse em resolver amigavelmente. 90 dias a gente resolve isso. E aí o Pedrinho, em acordo com a ACAP, entrou na Justiça do Rio de Janeiro e pediu uma suspensão da ação, do trâmite, do julgamento da ação. Então a ação que está sendo julgada, mas não da liminar, a liminar está valendo ainda. A ação foi suspensa e esses 90 dias termina o prazo amanhã, que podem ser prorrogados por mais 90 dias, mas parece que não vai ser prorrogado. Até porque o Pedrinho entende que a negociação com a ACAP nesses 90 dias não evoluiu e não há o porquê parar o processo. Então vai voltar ao processo da justiça para discutir. E ainda
A arbitragem que foi suspensa junto nesses 90 dias também retoma o caminho da arbitragem. Bem, veja bem que só foi suspenso por 90 dias a ação. A liminar continua valendo. E ela vai continuar valendo. O que o repórter do jornal O Globo vem dizer é que vai ser ativada uma cláusula de um contrato que está suspenso. É isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, olha, a ECAP tem que depositar o valor até dia 30 de outubro, né, porque vai acabar a suspensão. Ele não entendeu que vai acabar a suspensão da ação. O contrato continua suspenso, brother. Não tem nada disso, rapaz. Não tem nada disso. O contrato continua suspenso. Então não tem a cláusula de aporte mais. Não tem o porquê a ECAP fazer o aporte. Até porque, meu amigo, eu não conheço ele, vou chamar de amigo, deve ter idade para ser meu filho, né? Deve ser jovem. Ô, Diogo, cara, como é que a ECAP vai fazer aporte se a ECAP não é dona de nada? A ECAP, filho, não é dona de nada, cara. A ECAP, ela tá assim, ó, de boca, falando que ela é dona. E não tem ninguém discutindo que ela não é dona, mas não tem nada. Não tem nenhum vínculo da Vasco da Gama SAF com a ECAP. Pelo contrário, o surgimento da ECAP nessa história toda é apenas mais uma força para a quebra do contrato da 77 Partners, que não pode ser vendida ou não pode aparecer um controlador diferente sem que ela avise o Conselho Administrativo da Vasco da Gama SAF, coisa que não foram feita. Isso é mais uma quebra de contrato. Tá reparando, Diogo, por que não tem essa história do aporte? Porque a ECAP, nem que ela quisesse, ela teria que fazer o aporte em nome das 77 Partners. Aí tudo bem, mas a ECAP em si não pode fazer aporte nenhum, porque a ECAP não é sócia da Vasco da Gama SAF. Quem é sócia da Vasco da Gama SAF é uma empresa chamada 777 Carioca, aberta lá em Delaware. E a 777 Carioca tem como sua proprietária, ou sócia majoritária, é tanto rolo que os caras fazem, uma outra empresa que é chamada de Braço, não vou dar o nome aqui porque é um nome confuso, eu não consegui decorar ainda, confesso que é tantos nomes que eu vou fazer confusão, então para não errar, é uma outra empresa que é o braço esportivo da 777 Partners. A 777 Partners é uma holding que tinha vários investimentos em vários campos, aviação, basquete, futebol, na parte náutica, empresas de factoring, né? Ela tinha, que é seguradora, ela começa com uma seguradora. Então, a 77 Partners ela tem vários braços e tem um braço para o futebol. Nesse braço do futebol estão ligados o Vasco, o Hertha Berlim, o Red Star, o Liège, aquele da Austrália, né? Acho que é o Melbourne. Estão todos ligados nesse braço da empresa de futebol. Inclusive, o Vasco tem uma segurança, ou pensa que tem essa segurança, e eu acredito nesse momento no Vasco, então eu vou tender para que o Vasco entenda que tem a segurança e eu vou embarcar nessa. Primeiro que eu não sou advogado, e segundo que os advogados do Vasco estão muito bons. Os advogados do Vasco estão muito bons. Então eu vou confiar nesse pensamento de que a Lideral, que é a empresa que está cobrando a 77 Partners, que ganhou uma liminar na justiça bloqueando a venda dos ativos da 77 Partners, não está incluso na lista essa empresa que é o braço do futebol da 77 Partners. Entendeu? Que eu não sei o que varará Futebol Group. O Futebol Group da 77 Partners é uma empresa lá. Essa empresa não está na lista que a Lideral conseguiu da liminar de proibição de venda de ativos. Pois então a ECAP ou a 77 Partners pode vender os seus 31%. Então, meu amigo Diogo, jornalista do jornal o Globo, não existe esse negócio de aporte e bônus de subscrição. E mais, ô Diogo, a tua matéria está tão enrolada, tão errada, porque mesmo que existisse essa possibilidade do bônus de subscrição, o Vasco não retomaria as ações. O bônus de subscrição, isso aí não é culpa sua não, tá, Diogo? Isso é uma culpa da mídia, né? Porque
Isso foi vendido errado. Quando o Vasco queria vender, o Grupo do Salgado, lá o Osório, aqueles caras queriam vender a Vasco SAF de qualquer maneira, os caras não mentiram, mas contaram falsas verdades. Às vezes você consegue me entender. O cara não mentiu, o cara não chegou lá abertamente e contou uma mentira, mas ele contou de uma forma que deu uma interpretação errada. E a mídia divulgou isso. E quando você começa a repetir uma coisa errada, muitas vezes, ela parece ser a verdade, parece ser a certa. Mas ela não vai ser a certa, nem vai ser a verdade diante da lei, diante da justiça. O que foi divulgado, ô Diogo, e aí você comete um engano que é plausível, porque a mídia quase toda cometeu esse engano, é que eu também, no início, também estava embarcado nessa, depois que eu fui entender o que estava lá, né? Mas o engano é que se a C7 Partners, o que foi vendido, a ideia que foi vendida, né, para nós era a seguinte, para nós torcedores era, se a C7 Partners não fizer o aporte, o Vasco tem em seu poder um gatilho no contrato que era o bônus de subscrição. O Vasco ativava esse gatilho, o bônus de subscrição, né? E com valor de R$1.000 retomava as ações da C7 Partners. Isso não é verdade. E além de não ser verdade, tem várias regras para ativar o bônus de subscrição. Então não é assim tão fácil. Não pagou, deposita R$1.000 e pega as ações. Não é assim. Se tem canal falando isso para você, isso não é assim. Isso é um erro. O bônus de subscrição previsto em contrato, o Vasco retomaria o controle acionário da SAF. Num atraso de um aporte, o que é justo e correto. E não recuperaria as ações. É uma diferença que parece ser sutil, mas não é. Na prática, ela envolve 310 milhões de diferença. Vamos explicar. Vamos lá. O Vasco vende para a C7 Partners 70% das ações da sua empresa, da Vasco da Gama SAF, ficando ele, Vasco, com 30%, sendo que 10% é obrigatório ficar por lei. O Vasco nunca vai poder se desfazer de 10% da sua SAF. Ele tem que ser dono pelo menos de 10%. Okay? Então, nesse momento, o Vasco vendeu 70% lá para a C7 Partners Carioca, né? E ficou com 30%. Ok. Só que a C7 Partners, ela não pegou o dinheiro e pagou os 70%. Não, ela pagou a prazo. Ela foi pagando a prazo. Como ela ia pagar a prazo, corre o risco do cara de repente não pagar. E aí qual é o gatilho? É o bônus de subscrição. Porém, para que a gente possa entender um pouquinho ainda, quando a empresa em contrato garante que vai pagar 70%, mesmo comprando a prazo, né, a empresa passa a ser dela. Vamos um exemplo? Você vai lá na loja lá e compra uma televisão. E você fala para a loja o seguinte: eu vou pagar essa televisão em 12 vezes. Aí a loja fala: pô, legal, 12 vezes, pode pagar. Ó, se você não pagar, se você atrasar, tem multa, tem tudo. E se você ficar algumas parcelas sem pagar, eu te boto na justiça e toma a televisão. Não é assim que funciona? Você fala: tá legal, mas enquanto eu estou pagando, a televisão é minha, eu estou usando. Eu que sou o dono da televisão, a televisão é na minha casa, eu que sou o dono. Mesma coisa com a SAF. A C7 Partners levou os 70% mesmo sem ter pago, normal, porque ela tinha em contrato a promessa de pagar os 70%. Então, enquanto ela estava pagando as parcelas, ela tinha o controle acionário da empresa. Veja bem, controle de ações é saber quem manda e quem desmanda na empresa. O controle acionário da empresa era da C7 Partners porque ela detinha 70% das ações. É justo. Mas ela já tinha comprado 70% das ações? Ainda não. E nesse negócio se chama integralizado. Ela já tinha integralizado o dinheiro de 70% das ações? Não, não tinha. Ela integralizou uma parte em 2022, né, uma parte em 2023 e teria que fazer uma outra parte em 2024 e até 2025. Era assim que funcionava o contrato. Então, o gatilho do bônus de subscrição dos R$1.000 não dava direito ao Vasco de recuperar as ações da empresa, e sim o controle acionário. Vou ser mais claro ainda, para quem ainda está com dúvida nesse negócio. Vamos para o real agora, para o mundo real, para o que está acontecendo, na realidade de maio. Em maio, o Vasco entrou com a liminar, né? Isso, pá. A C7 Partners já tinha
integralizado, ou seja, realmente comprado, daquela promessa de 70%, 31%. Ela já tinha pago dos 100% das ações, ela só ia ficar com 70% dos 100%. Ela comprou 31% das ações da Vasco da Gama SAF. Dos 100%, ela pagou 31%. Mas ela só ia ficar com 70%, mas 31% ela já tinha pago. Não é 30, eu dou uma de Dilma, não é 31 dos 70%, é 31 dos 100%. Consegue entender essa conta? Ela pagou 31% dos 100% da SAF. E aí faltava a ela integralizar mais 39%. Ainda faltavam 39%. Ela ia fazer uma parte agora grande esse ano e ano que vem ia ter mais um pedaço. Ok? Ok. Acontece que ela pagou então 31%. Se o Vasco, o que o repórter colocou e que todo mundo vendeu a ideia era que se a 17 Partes não fizesse, o próprio Salgado falou isso. Mas eles falam de uma forma que dá duplo sentido. O Salgado também falou isso agora, quando o Pedrinho entrou a eliminar, uma besteira que está fazendo. Isso, palavras do Salgado, mais ou menos. Isso vai gerar uma insegurança jurídica no mercado e o Vasco vai acabar se queimando, porque bastava ao Vasco esperar setembro, se eles não pagassem, usava o bônus de subscrição e retomava o controle da SAF. Não retomava as ações, retomava o controle acionário. O contrato te dá o controle acionário. Porque é injusto o cara pagar 310 milhões e você vai tomar com R$1.000. Não tem sentido isso em contrato. Ninguém vai assinar um contrato desse. Pô, eu te dou 310 milhões, aí eu atraso 30 dias, o pagamento me toma esses 310 milhões. Tomou na mão grande? Pô, ninguém assina um negócio desse, gente. Você retoma o controle acionário, ou seja, a 17 Partes, que estava com controle acionário porque tinha 70%, se ela atrasasse, o Vasco usava o bônus de subscrição e o Vasco da Gama, o CRVG, passava a ter o controle acionário. Percebeu? O controle acionário era do Vasco. Porém, no tal do bônus de subscrição, ele vale para os dois lados. Tudo na prática. 17 Partes, não teve embrólio, não teve briga nenhuma. Chegou setembro, 17 Partes não depositou. O Vasco vai lá e usa depois de 30 dias esperando a entrada do dinheiro, ou seja, final de outubro, o Vasco da Gama, e se o contrato não tivesse suspenso, final de outubro, o Vasco vai lá e usa o bônus de subscrição. Deposita R$1.000 e retoma o controle acionário da SAF. O Vasco, que tinha 30% das ações, ele continua com 30% das ações. Ele não passou a ter os 30%, mas os 31% das 17 Partes. Ele fica com os 30%, a 17 Partes continua com os seus 31%, e os outros 39% que está a ser integralizado ficam em suspensão pelo bônus de subscrição. E aí, por estar esses 39% em suspensão, já que há um atraso aqui, de parte de pagamento de integralização aqui, o que o Vasco faz? O Vasco passa a ser o controlador. Até quando? Até a 17 Partners pagar. Ora, a 17 Partners vai e paga com 60 dias de atraso, ela tem juros, tem multa, tudo previsto em contrato, ela paga os juros e a multa prevista em contrato e mais um bônus de subscrição de R$1.000 e retoma o controle acionário para ela. Então o bônus de subscrição é uma coisa temporária, não é uma coisa firme. O Pedrinho fez o certo. O Pedrinho se antecipou, porque se o Pedrinho ficasse esperando setembro para recuperar o controle acionário da SAF, primeiro que a gente não ia estar na semifinal da Copa do Brasil. A gente não estaria em 10º do Brasileiro, porque nada teria acontecido no futebol. O Pacheco não teria sido demitido, nada disso teria acontecido no futebol. Foi o controle acionário que o Pedrinho pegou que mudou o ano do Vasco. Ok. E o que o Pedrinho fez? Ele apenas antecipou um processo que ia acontecer em setembro, ou final de outubro. E estaria acontecendo agora, já com o Vasco rebaixado. E o Pedrinho salvou o Vasco. Sem contar do risco de maio até agora, a solvência das 17 Partes, as ações do Vasco serem colocadas como penhora. E aí seria os 70%, porque mesmo ela não tendo integralizado, ela teria o controle acionário da empresa. Então o Pedrinho agiu certo. Então, o jornalista Diogo, pare de falar besteira, cara. Pare de botar isso no jornal. Pesquisa um pouco. Eu não sou jornalista, não sou advogado. E tô sabendo. Como é que você não tá sabendo, cara?
Você vai escrever num jornal desse, você tem que saber o que está escrevendo, cara. Não pode escrever uma besteira dessa. E a maior galera embarcou. Não existe essa possibilidade. Cara, não existe. Isso não existe. Isso é besteira, coisa de jornalista. Agora, qual a intenção disso? Não sei. Outra notícia que saiu à noite foi que o BTG Pactual procurou a ECAP para comprar os 31% sem falar com o Vasco, o que é um erro, porque isso não pode acontecer. Porque para o BTG comprar os 31% da ECAP, o Vasco tem que autorizar. O Vasco hoje é o controlador acionário das ações, ele é o acionista que tem o controle acionário da empresa e ele precisa dar o ok para essa venda. Ele tem que dizer que se ele quer o BTG como parceiro dele ou não. O Vasco precisa ficar sabendo antes. Se foi só uma consulta, a BTG fez só uma consulta, mas parece que a BTG fez uma oferta, né? E isso pegou mal dentro do Vasco. Eu não sei se pegou mal, se não pegou mal. Semana passada saiu a história do Vasco pegar um empréstimo com o BTG. Vai ver, já foi uma coisa meio que combinado. O BTG vai lá para dar uma sondada, ver se o cara aceita, porque o BTG ofereceu 30 milhões de dólares, que dá 150 milhões de reais. Um pouco menos da metade do que a 77 Partners investiu. Ela investiu 310 milhões e estaria vendendo por 150 milhões. Em reais, né? Então ela investiu 60 milhões de dólares e estaria aceitando receber 30 milhões. Quem está no desespero, cata qualquer coquinho. Então pode ser essa foi talvez um teste. Vai lá, o BTG, você tem grana, vai lá, eu vou dizer que eu não sabia de nada, vou dar uma de marido traído, digo não sei de nada. Pode ter sido um combinado entre eles, já que o Vasco está tentando um empréstimo com o BTG. Então pode ter sido uma coisa de amizade, de parceiro ali. Aí agora o Vasco dá uma que tá aborrecidinho, tá chateado. Enfim, tudo farinha no mesmo saco, tudo história do Boitatá. Mas pode ser, eu acho que é mais provável que seja isso. O BTG não ia fazer com um empréstimo para botar um dinheiro no Vasco de 165 milhões, o BTG não ia dar uma atropelada no Vasco nesse momento. Não ia. Muito esquisito isso. Até porque o BTG não tem nenhum investimento em futebol. E ele diz que ele não tem interesse em gestão de clube de futebol. O interesse dele é fazer negócio, o interesse dele é dinheiro. E aí é estranho ele ir sem a autorização do Vasco, mas oficialmente o Vasco não ficou sabendo. Agora, a quem interessa esse tipo de perturbação, de confusão, assim, na antivéspera de um jogo que é tão importante para o Vasco? É isso que me chama a atenção, porque essa do BTG, se isso é uma notícia, se isso é verdade, né? Se isso realmente aconteceu, o Vasco nega, o Vasco fala que não sabe de nada. O BTG não diz nem que sim, nem que não. Mas se isso é uma verdade, o BTG, ok. Aí, se isso é uma verdade, o cara botou lá, o jornalista, o tal de Rafael Zarco, se não me engano, colocou lá a matéria. O cara tem a fonte, é notícia, ele não é baú, ele não tem que ficar guardando, ele tem que colocar mesmo. Ok, Rafael, beleza, bacana. Mas o Diogo é uma notícia estranha, né, Diogo? Essa notícia aí deu uma movimentada que o Vasco vai comprar as ações por R$1, por R$1.000. Não vai, isso não vai existir, isso não é verdade. Existem várias situações diferentes para que isso aconteça. O bônus de subscrição não te dá o direito a tomar as ações de ninguém. O Vasco pode sim retomar as ações sem pagar nada, sabia? Pela arbitragem. Se a arbitragem falar que os 39% voltam para o Vasco, volta para o Vasco. Agora os 31% vai continuar sendo dos caras que pagaram. E você só vai se livrar deles pagando. Ponto final, cara, é fácil assim. O cara que porque é justo também, né? O cara meteu 310 milhões, pô. O cara não botou o dinheiro, ele tem que receber. Tem gente que contesta, será que colocou mesmo? Ele estava trabalhando com o dinheiro do Vasco. Cara, aparece nos balanços. Aparece no balanço a entrada do dinheiro, aí fica procurando pelo ovo, vai ficar discutindo quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Isso é besteira. Tá no balanço, aparece, acabou, cara. O dinheiro tá lá. O dinheiro entrou. Tem que ser rastreado de onde veio o dinheiro. Concordo com isso também, porque o cara pode dizer que fez um aporte, o dinheiro veio do próprio Vasco. O cara tira o dinheiro do Vasco, bota numa outra conta, da outra conta para lá, transfere e passa. Tem que rastrear o dinheiro. Aí eu concordo, aí tem que ter uma auditoria, também concordo com isso, porque pode estar no balanço, pode estar aparecendo a entrada e o dinheiro ser do próprio Vasco. Ok, concordo, mas aí tem que ser feita uma auditoria. Aí quem está lá dentro que tem que fazer isso, né? Hoje, o documento que nós temos é o balanço, e o balanço diz que o dinheiro entrou. E o dinheiro entrando, a gente tem que partir do fato. O fato é que existe um documento que prova que o dinheiro entrou. Agora, se isso é fraude, se foi fraudado, se foi maquiado, se o dinheiro está vindo de outros lugares, o dinheiro era do próprio Vasco, que é possível, é plenamente possível acontecer um negócio desse, é até fácil de acontecer, você precisa de uma auditoria para rastrear esse dinheiro, para correr atrás da origem do dinheiro. O dinheiro tem que vir de uma transação internacional. Ou direto de lá de fora para Vasco da Gama Saf, ou vindo da 77 Carioca.
Porque às vezes o dinheiro vem interno, mas quem recebe o dinheiro lá de fora é a Série 7 Carioca. Você só vai saber se o dinheiro é rastreando todo mundo. Você tem que rastrear a Série 7 Carioca, você tem que rastrear a entrada do dinheiro quando eles dizem na conta corrente da Vasco da Gama SAF. Enfim, dá trabalho, mas tem como fazer. A auditoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando esteve na Série 7 Páginas, disse que é impossível fazer uma auditoria porque falta documentos. Os caras queimaram documentos. Por que os caras queimaram documentos? Porque tem coisa errada, né? Os caras queimaram o documento lá, picotaram o documento, e o auditor falou, não tem como fazer, falta muito, mas mostra de qualquer maneira, mostra uma administração perigosa para o Vasco. Então o cara deu esse parecer. Mas ele falou, não posso fazer um rastreamento mais a fundo porque me faltam documentos, faltou documentos. Ou seja, tem fraude aí, né? Tem uma confusãozinha aí, né? Ninguém consegue achar onde está o dinheiro. Então, enfim, você vai ter que pagar os 210 milhões para os caras. Ou então um valor menor para os caras. Vamos ver, isso é uma história mais à frente. Mas ninguém vai tirar os caras sem pagar nada. Sem pagar nada não vai conseguir. Não vai conseguir. A menos que use a ideia do Levenciano. O Levenciano tem uma ideia que é usada. Ele diz que se você cancelar a assembleia que vendeu, aí você cancela o contrato, cancela tudo e retoma os 100% da SAF. E aí a Série Páginas que tem que entrar na justiça para cobrar do Vasco os 310 milhões. Será que vai? Será que os caras têm força para isso? Que os Estados estão em insolvência. Será que vale a pena os caras brigar por esse dinheiro? Eles vão conseguir? Enfim, é uma jogada, né? Mas é um golpe. Não é uma coisa correta, né? Aí o novo investidor da SAF vai querer colocar dinheiro, eu não, daqui a pouco esses caras vão cancelar sempre aí, eu perco o dinheiro que eu coloquei com a segurança que eu tenho. Também tem que ver isso, será que isso pode ser feito assim? Olha, tem muita história aí, tem muita coisa para ser vista, mas a história do jornalista Diogo antes do Jornal Globo é papo furado. Vamos ver agora as possibilidades, as estatísticas do Vasco para o resto do 2024. Bem, hoje, um vídeo movimentado, hoje o vídeo tá grande, né, cara, mas tem que falar, né, hoje agora, nesse terceiro bloco, a gente vai ver aí as porcentagens, né, o GE também fez um trabalho lá, o espião estatístico, acho que é o nome do programa deles lá, é esse, e aí ele chegou à conclusão que o Vasco tem 5,1% de chance de ser rebaixado. Não, achei até que era menos, mas ok. Se ganhar o jogo de amanhã, isso aí cai para 2,3% de ser rebaixado. Então tem que ganhar o jogo de amanhã, mais um jogo decisivo para o Vasco. Outra coisa é que o Vasco tem apenas 0,5%, né? 0,5% de chance de chegar a uma pré-Libertadores. Isso por quê? Pela conta do espião estatístico, lá pela matemática dos caras, o Vasco tem 9 jogos e teria, usando como linha de corte o campeonato de 2023, o Vasco precisaria ganhar 8 jogos desses 9 e empatar 1. Mas tem que fazer 9 rodadas invicto, sem perder, ganhando 8 e empatando 1. Para chegar numa pré-Libertadores, para chegar ali em bater sexto lugar, quinto lugar. Ele não calculou G8, ele calculou G6. Para o G8, essa situação melhora um pouco, mas ele não fez o cálculo. Mas para virar G8, Botafogo e Flamengo teriam que ganhar, né? Os dois têm que estar dentro do G6. O Atlético Mineiro não está dentro do G6. O Flamengo teria que ganhar a Copa do Brasil, o Botafogo teria que bater campeão da Libertadores. Difícil, né? Difícil, é complicado o G6 virar G8, mas pode virar. Aí as chances aumentam um pouquinho mais, melhora, mas não é a do Vasco, né? É a do Vasco. A do Vasco é a Sul-Americana, mais de 60% de chances de conquistar a vaga na Sul-Americana. Então é isso que o Vasco tem que batalhar. É isso aí, vamos por 60% de chance, focar na Sul-Americana e eu acho que já tá bom pro ano. A gente conseguiu bater na semifinal, ficamos entre os 4 melhores da Copa do Brasil e conseguimos chegar na Sul-Americana. Pro ano tumultuado do Vasco, um ano que estava muito ruim e com o elenco que nós temos ainda, e as contusões que nós tivemos num elenco ruim, o elenco é ruim, o elenco é fraco, ainda teve as contusões de Adson, contusões do David, início do ano, contusões do Paulinho, do Jair, né? A gente esquece Paulinho e Jair, mas estava na montagem do elenco, os caras estavam dentro da montagem do elenco, e os caras não puderam participar o ano todo. O Jair está voltando agora, talvez já seja relacionado e jogue até alguns minutos contra o Cuiabá. Legal, parabéns ao Paulinho, só em novembro, né? No finalzinho do campeonato, quer dizer,
Acho que pro ano que vem nós vamos ter 5 reforços já, né? Temos o Adson, o David, o Paulinho, o Jair e o Estrela. Esses caras voltam. Todo jogador aqui sabe jogar bola, né? Tirando o David ali, tem algumas interrogações no David, mas faz uma falta danada nesse time titular, porque você tira o David e coloca o Emerson Rodrigues. Você tira o Emerson Rodrigues e coloca o Jean Davi. Você tira o Jean Davi e coloca o Alex Teixeira. Então o David faz falta pra caramba, pô. Dentro dessa situação, o David faz muita falta. Mas, enfim, para o ano que vem, se ninguém se machucar aí nessa pré-temporada, no início, né, contusões graves, assim, a gente vai ter o retorno desses 5 caras, e eu acho que isso já vai dar uma qualificada no elenco. Mas precisa ainda contratar muita gente. Contratar 2 zagueiros, pelo menos 2 zagueiros, né, para ser titular. 2 zagueiros para ser titular, porque o João Vitor também não me convence, para mim não é isso tudo, né? Se pudesse fazer negócio com o João Vitor, é até bom, porque ele é um cara caro e não entrega tanto assim, mas ficaria por enquanto com ele, daria a chance de subir os 2 meninos da base, já profissionalizava eles, botava para jogar também, mas contratava 2 zagueiros, um de pé esquerdo, um de pé direito, para jogar o ano que vem. Mas isso é a montagem de elenco, a gente vai falar mais para frente, né? É que a gente se empolga com esse assunto de futebol manager, né? De contratar aqui, tirar ali, botar ali. É um assunto legal, mas é um assunto para uma outra época. Agora é a gente focar no jogo de amanhã, no jogo contra o Cuiabá, e também no foco dessa questão da SAF. A questão da SAF é muito importante para o 2025 do Vasco, né? Mas de quem é esse interesse de ficar plantando essas notícias aí? Por que esse jornalista do Globo, que eu não acho que o cara pode ser um desinformado, coloca uma notícia dessa, sem sentido nenhum, cara, do bônus de subscrição? Esquece de falar na sua matéria que a C7 Par também tem o bônus de subscrição. E um outro detalhe lá do que eu não falei ainda, do bônus de subscrição. O Vasco só pode ativar o bônus de subscrição se a galera do Salgado, no ano passado, ativou o bônus de subscrição. Porque a empresa ela pode atrasar 30 dias uma vez, e ela atrasou ano passado, mas o bônus de subscrição só pode ser emitido se ele a notificação tiver sido feita ano passado. Se o Salgado, que era parceiro do cara, era amiguinho, era coleguinha, não notificou as 7 partes, não fez uma notificação em ata dentro da empresa da Vasco SAF no Conselho Administrativo, se não tivesse documento, o Vasco não pode nem usar o bônus de subscrição. Os caras esqueceram de falar isso na reportagem dele. O Vasco teria que fazer a notificação esse ano para no próximo atraso aí sim entrar com o bônus de subscrição. Cara, é muito complicado essa história. O cara não colocou nada disso na matéria dele, na reportagem dele. Estranho, né? Um jornalista conhecido aí, pô. O cara tem uma coluna dentro do jornal O Globo. Eu acho isso tudo muito esquisito. Complicado. Mas é isso aí. Bem, para encerrar, né, pessoal, pedir para que você não esqueça de deixar seu like. O like ele é muito importante, não paga nada, né? Falar novamente do grupo de membros, cara. Pô, ajuda a gente aí, entra no grupo de membros, vem participar da gente aí. A gente vai fazer aí uns bate-papo diferentes, umas coisas bem legais dentro do grupo de membros. Vai ter live exclusiva para membros, vai ter um papo só com os membros, né? Claro que tem que ter uma quantidade de membros para a gente começar a fazer isso. Mas vai ter lives exclusivas, vai ter membro que vai poder participar da live com a gente. Aqui a gente vai colocar 2 telas, 3 telas aqui, vamos bater um papo, fazer uma resenha online. Pô, e a galera no chat ainda, todo mundo dando opinião, todo mundo batendo papo. Pô, vai ser bacana pra caramba. Vamos agora, tem que participar, né? Vamos lá, depende de vocês. Entra aí no grupo de membros do projeto. O projeto é bacaninha, é bem feitinho, bem legal. Os valores não são tão absurdos assim. Tem valor, começa com 4,99, cara. Tem um valor de 4,99, outro é 19, outro é 39, negócio assim. E aí você coloca lá e você vê qual o nível de membros que te interessa e vem participar com a gente, né? Vai ser bem bacana e vai ajudar muito o nosso trabalho, tá legal? Então, dito isso, pedir para que você não esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, né? Que assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeos novos aqui. Espalha para geral aí esse vídeo, pega o link do vídeo, copia e cola lá nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, que vai ajudar muito. E comenta aí o que você achou dessas matérias aí do Jornal Globo, do GE, as coisas esquisitas aí, né? Mas eu trouxe a explicação para a gente poder entender que não dá para embarcar nesse negócio de vai pagar R$1.000 e vai recuperar as ações. Não vai, é mentira. Vai recuperar o controle acionário da empresa, mas o Vasco já tem o controle acionário com a liminar. O Vasco já recuperou o controle acionário com a liminar. Não tem os bônus, até porque a gente não sabe se o bônus de subscrição pode ser usado ou não, porque eles tinham o direito de atrasar uma vez e para você usar o bônus o Vasco tinha que ter notificado. Será que o Salgado notificou? Não notificou? A gente não sabe, cara. Eu acho que isso é uma falha. O Pedrinho tinha que vir e falar, olha só, isso, a turma do Salgado não notificou, fez isso. Mas eu acho que todo mundo ali é farinha de saco misturado, né? Não é do mesmo saco, mas é de um saco misturado.
verdade, não sabe que estava lá no passado, né? A maior parte da gestão do Pedrinho estava na gestão Salgado, no Conselho Deliberativo, apoiou a vinda da SAF, apoiou tudo isso, né? Então, esses caras estão todo mundo meio que envolvido, né? Tirando o Pedrinho não estava envolvido nesse negócio. O Pedrinho, na época, era comentarista da Globo, do Sport TV e tal, não estava diretamente envolvido, mas quando foi convidado, acabou se afinizando com esse grupo e entrou como presidente do Vasco. Eu acho ele bem intencionado, acho que ele quer o bem do Vasco, ele é apaixonado pelo Vasco, mas tem que entender que os seus pares ali, os caras que estão por trás, fizeram parte do Conselho Deliberativo. Não adianta agora acender a fogueira e falar, eu não estava lá. Você estava dentro da igreja ajoelhado no milho também. Na hora que o negócio pegou, você estava lá. Agora é fácil você queimar as outras bruxas e dizer que você não estava fazendo feitiço. E você estava lá mexendo no caldeirão. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Amanhã tem vídeo de manhã e tem o pré-jogo que a gente vai fazer antes da partida, né? Amanhã a gente confirma o horário do pré-jogo, tudo. Depois tem pós-jogo com a live mais democrática da internet vascaína. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Tchau.